Oi, turma! Vamos começar a nossa correção do gênero textual entrevista, das páginas 48 e 49. Então, vamos lá. Na questão número 1, ele pede que a gente entenda um pouquinho sobre o texto. Então, na questão A, ele diz: que lembranças da infância Ziraldo tem sobre os desenhos? Resposta: Ziraldo se recorda de estar sempre desenhando em sua infância e imaginava que trabalharia com desenhos quando fosse adulto. B. Por que Ziraldo começou a desenhar histórias em quadrinhos? Conforme ele foi crescendo, Ziraldo conheceu as histórias em quadrinhos, apaixonou-se por esse gênero e pela linguagem do desenho, como charges e cartoons. Então, essas duas perguntas é para a gente refletir um pouquinho sobre o texto, entender do que se fala o texto, e essas respostas estão logo na primeira pergunta que a revista Crescer fez para Ziraldo. 2. Qual é o assunto principal da entrevista? A relação do autor com o desenho, a arte e a literatura infantil, ou a explicação de uma literatura infantil tem se desenvolvido nos últimos anos? É a primeira resposta. A relação do autor com o desenho, a arte e a literatura infantil. Porque na entrevista, Ziraldo fala um pouquinho sobre ele, como era a sua infância, como ele se descobriu escritor de histórias em quadrinhos. 3. Ziraldo sempre desenhou, desde a sua infância. O que o faz começar a escrever? Então, como é que Ziraldo começou a escrever? Porque ele sempre desenhou, ele diz isso na entrevista. Mas como é que ele começou a escrever? Então, ele começou a gostar muito de escrever enquanto desenhava os cartoons e as charges. Foi então que criou a revista em quadrinhos Turma do Pererê, que foi seu primeiro livro para crianças, a Turma do Pererê. Como ele percebeu que poderia escrever para crianças? Ao escrever histórias em quadrinhos, percebeu que poderia fazer livros para crianças com sua habilidade de desenhar e de escrever. Então foi assim que ele descobriu que poderia também produzir histórias para crianças. 4. Relacione as capas dos livros de Ziraldo, citados na entrevista, com as informações sobre as personagens principais de cada um deles. Então, nós temos aí as 3 obras dele: A Turma do Pererê, O Menino Maluquinho e o Flix. Então, vamos fazer essa relação. Então, A Turma do Pererê é um garoto brincalhão, vive criando redemoinhos, mas não faz maldades a ninguém. É namorado da boneca, uma menina da cidade, e seu melhor amigo é o Tininim. Nasceu de uma flor negra e foi adotado como filho pela sua mãe, Docelina. O menino maluquinho é um menino alegre, agitado, cheio de imaginação e que adora fazer travessuras e maluquices com os amigos. Usa uma panela na cabeça, como se fosse um chapéu. Tá aí uma característica bem forte do menino maluquinho, né? Colocar a panela na cabeça, ele usa como se fosse um boné. E o Flix, que é a terceira obra de Ziraldo, é uma cor incomum e muito triste, pois, como é diferente, não consegue fazer amigos entre as outras cores e não se ajusta em canto algum, nem no arco-íris, nem nas bandeiras, em lugar nenhum. Então a relação ficou C, A e B. Questão 5. Releia a terceira pergunta da entrevista. Letra A. Quem Ziraldo encontrou em 2015? O que essa pessoa levou para Ziraldo? Essa resposta está no finalzinho da entrevista, já na terceira pergunta. Em 2015, Ziraldo encontrou um avô que, quando era criança, havia lido o livro O Menino Maluquinho. Ele levou o livro que tinha desde a infância para Ziraldo autografar. Seu neto estava junto com ele. E ele ficou muito feliz nesse dia. Ele diz isso na entrevista, né? Ele ficou muito feliz e muito orgulhoso em participar dessas histórias. Letra B. O que acontece quando um leitor encontra seu autor da infância? Quando uma pessoa encontra com um autor querido na infância,
ele se emociona, se comove. Esse leitor abraça o autor e fica tocado. Então, é uma emoção entre aquela criança que leu o livro, o menino maluquinho, cresceu, leu o livro para ser neto e pôde encontrar o autor do livro, né? E leva o livro para ele autografar. Então, espero que todos tenham acertado. Quem não acertou, faça a correção, pode voltar aos slides e fazer a correção no livro. Um abraço, turma!